Oi, gente. Então, estou aqui no Endo 2025, em São Francisco, para fazer para vocês um resumo do que aconteceu de mais importante no primeiro dia do Congresso. Então, primeiro, vou falar sobre o ano em tecnologia em diabetes. Então, o que a gente teve mais importante nessa mesa foi o reforço de alguns aspectos. Primeiro ponto, o uso da monitorização contínua de glicose já está recomendado em guideline, que deve ser oferecida para todos os pacientes com DMU ao diagnóstico. E a gente tem um estudo que é o Type 1 Diabetes Exchange, que mostrou que esses pacientes que utilizaram essa tecnologia ainda com 6 meses, os primeiros 6 meses do diagnóstico de diabetes tipo 1, eles mantiveram melhor controle de glicada até 3 anos depois, mostrando que você também tem um efeito legado desse controle mais rígido, né, do DMU, utilizando as tecnologias CGM, além do que a gente já sabia da redução de desfecho de complicações microvasculares com o uso do CGM. Então, super importante a gente oferecer isso para os nossos pacientes com DMU ao diagnóstico. Outro dado importante que foi falado foi do FORTE Study, um estudo que avaliou a forma de acompanhar os pacientes com diabetes tipo 1, indo além daquela forma que a gente está acostumado a fazer tradicional, de acompanhar os pacientes a cada 3 meses. A gente sabe que isso acaba levando a uma piora, uma deteriorização do controle glicêmico depois ali, principalmente que passa a fase de lua de mel. Então, esses pesquisadores fizeram um protocolo de acompanhamento mais de perto desses pacientes, então com visitas no primeiro ano que poderiam ser até semanais ou mensais, e isso resultou claramente em menores índices de complicações de hipoglicemia, desenvolvimento de cetoacidose e melhor controle de hemoglobina glicada. E um fato interessante desse FORTE Study é que ele tem vários braços, né? Não só do ponto de vista de administração de insulina, mas também tem a parte nutricional e a parte de educação física. E nessa parte de educação física, foi visto através da monitorização contínua que apenas uma sessão de exercício físico levava a uma diminuição de quase 1% ali do timing range do nosso paciente. Então, a gente sabe que o nosso paciente tem que ficar ali, né, com mais 70% do dia em timing range, e uma sessão de atividade física era suficiente para trazer 1% desse paciente mais próximo do timing range. Outra informação que também foi dada nessa sessão de tecnologia em diabetes é em relação à monitorização daqueles pacientes da sua fase de diabetes tipo 1, que já tem um diagnóstico de tipo 1 pela presença dos autoanticorpos confirmados, mas que ainda não desenvolveram a desglicemia. Então, são aqueles pacientes que estão em fase 1 do diabetes. Então, são pacientes que, a depender da idade, eles precisam de uma monitorização mais frequente, por exemplo, paciente mais novo, abaixo de 3 anos, pelos próprios guidelines, a gente sabe que o paciente precisa de uma monitorização pelo menos a cada 3 meses de hemoglobina glicada e de CGM, e mostrando cada vez mais que esse CGM ele pode ficar bem próximo do padrão ouro, que é a realização do teste de tolerância oral à glicose, que a gente sabe que é difícil de ser feito com essa periodicidade, principalmente para crianças pequenas. Outro ponto que foi comentado nessa aula do ano de tecnologia em diabetes foi em relação à monitorização de cetonas. Então, a gente tem algumas metodologias de monitorização contínua de cetonas que estão em desenvolvimento, assim como a gente tem a monitorização contínua de glicose, a gente vai ter em breve a monitorização contínua de cetona no Brasil, e isso é uma ferramenta que é importante para alguns pacientes, por exemplo, aqueles que fazem cetoacidose frequente, às vezes usuários de bombas de insulina, porque às vezes a falha da bomba por um período tão curto, feito 2 horas, já é suficiente para levar um aumento de cetonas e colocar esse paciente em risco de cetoacidose. E aí, já falando dessa questão da cetoacidose, foi mostrado os dados do ATTEMPT Trial, que foi um estudo que avaliou o uso da dapaglifosina na dose de 5 mg, ou seja, uma dose menor, em pacientes com diabetes tipo 1 versus placebo, para avaliar a sua eficácia na redução ali da perda de hiperfiltração renal, assim como outros desfechos como hemoglobina glicada e peso. E o que é que foi visto nesse ATTEMPT Trial publicado recentemente agora em 2025?
foi visto que esses pacientes, sim, eles apresentaram uma diminuição da hiperfiltração glomerular, obviamente aqueles que tinham a hiperfiltração, e também houve uma associação de uma queda de mais ou menos 0,5% de hemoglobina glicada, além de uma perda de peso, aproximadamente ali de 2 a 3 quilos. Mas o mais importante é que esses pacientes, no estudo clínico, não apresentaram eventos adversos graves como a cetoacidose diabética, que é o principal medo quando a gente faz o uso de glifosinas para os pacientes DM1. Daí que até o momento isso é contraindicado, isso é off-label. Mas pela necessidade desse uso dessas medicações para prevenção cardiovascular, para prevenção de progressão da disfunção renal, estão em desenvolvimento esses estudos para que essa possibilidade terapêutica se torne mais segura. E aí, nesse contexto, é claro que a monitorização de cetona para esse paciente que pode ser um candidato para o uso de uma glifosina, tendo DM1, realmente casa essa necessidade de um uso de uma droga que pode levar a esse risco de efeito adverso, mas que você pode monitorizar com a monitorização de cetona. Por fim, o que foi comentado nessa aula de tecnologia em diabetes foi o conceito do time in tight range. Então, a gente está muito acostumado para falar do time in range, que é o tempo que o paciente deve ficar ali ao longo do dia com a glicose bem controlada, usualmente entre 70 e 180, quando a gente usa as métricas de monitorização contínua de glicose. E a gente sabe que esse valor deve ser mais de 70% das 24 horas, o paciente deve ficar em time range, isso está correlacionado com valores de hemoglobina glicada menor do que 7% e menores complicações do paciente com diabetes. E aí, essa nova métrica, que é o time in tight range, ele afunila ainda mais esse controle. Esse time in tight range é o tempo que o paciente fica entre 70 e 140. Então, você vê que agora você começa a ter uma métrica ainda mais rígida para esse paciente ficar. E nesse caso, esse paciente deveria ficar em time in tight range acima de 50% do seu dia. E aí, o que foi discutido foi que muitas vezes esse time in tight range e o time in range, se o time in range está acima de 70%, que é o ideal, muito provavelmente esse paciente vai estar em time in tight range acima de 50%. Então, talvez isso seja só mais um número para colocar ainda mais preocupação na mente desse nosso paciente, que nem assim já estava se acostumando com esse número mágico de 70% do time range, e que aí você vai colocar mais um número para esse paciente ter. Então, talvez isso aumente o burden do paciente com diabetes, mas pode ser útil em algumas populações mais específicas, como nas gestantes, que precisam ter um controle glicêmico bem intensivo. E aí a gente vai ver se isso vai ser comentado no guideline que vai ser aberto amanhã. E aí você tem que ver o vídeo de amanhã também, que vai falar sobre um guideline novo da Endocrine Society, sobre o manejo do tratamento do diabetes pré-gestacional. Então, talvez falem de time in tight range nesse sentido, mas que talvez para a maioria dos pacientes o time in tight range se correlacione com o time in range. Uma segunda aula, um simpósio, foi sobre prevenção cardiovascular em pacientes com diabetes tipo 1. Então, a gente sabe que a doença cardiovascular é a principal causa de morte dos pacientes com diabetes tipo 1, e esses pacientes, usualmente, eles são excluídos dos grandes estudos das medicações que ao longo dos últimos 10 anos, reduziram muitas complicações cardiovasculares dos pacientes com DM2. Então, a gente precisa mudar esse cenário, porque, felizmente, cada vez mais os pacientes com DM1 vão viver mais tempo, mas ainda hoje a gente tem uma expectativa de vida menor de 13 anos a menos dos pacientes com DM1 em relação à população geral, e muito por conta de doença cardiovascular. Então, a doença cardiovascular no diabetes tipo 1 está muito correlacionada com a resistência insulínica. Então, resistência insulínica caminha diretamente com doença cardiovascular, com depósito de cálcio coronariano, visto através do score de cálcio coronariano, por exemplo. E aí, por que esse paciente com diabetes tipo 1, ele pode desenvolver resistência insulínica? É claro que ele pode desenvolver resistência insulínica por conta de uma obesidade que ele adquire. A gente sabe que vem aumentando a prevalência de obesidade, mesmo nos pacientes com diabetes tipo 1. Então,
esse paciente vai ter mais resistência periférica à insulina, resistência hepática. Se o paciente tiver obesidade, ele vai ter, inclusive, um pior efeito incretínico, enfim. Tudo isso que a gente já sabe do DM2. Porém, o que foi mostrado aqui foi que o paciente com DM1, que a gente precisa tratá-lo com insulina, a gente trata esse paciente com insulina subcutânea. E essa não é a forma mais fisiológica de dar insulina para o nosso paciente. O ideal seria que a gente mimetizasse exatamente como se faz no corpo do paciente que não tem diabetes, que é aquela insulina portal. Então, essa insulina portal, quando ela faz a primeira passagem hepática, ela melhora muito essa resistência insulínica hepática, coisa que, obviamente, a gente não vai conseguir fazer na prática clínica, porque a insulina que a gente tem para administrar todas as insulinas são por via subcutânea. Então, o que a gente tem para fazer para melhorar essa resistência insulínica que está associada com doença cardiovascular? E aí, foi uma outra aula que falou dos análogos de GLP-1 e GLP-1/GIP nos pacientes com DM1. Então, falando especificamente do uso do análogo de GLP-1 para os pacientes com DM1, então a primeira coisa que foi comentada é que, de fato, é uma medicação off-label, então não tem aprovação aqui nos Estados Unidos, também não tem no Brasil, para pacientes com DM1, mas é uma preocupação crescente, já que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, 30% mais ou menos dos pacientes com DM1 também têm obesidade. E veja que dado interessante, a gente sempre soube que naquele estudo DCCT e no EDIC, que foram os estudos que mostraram que o controle glicêmico intensivo reduzia complicações micro e macrovasculares no DM1, mesmo a longo prazo. O interessante é que os pacientes que ganharam peso com DM1 ao longo do segmento do EDIC não tiveram o mesmo benefício cardiovascular daqueles que não ganharam peso. Então, a gente vem começando a ter essa concomitância, né, desses pacientes que têm DM1, mas que também têm obesidade e que, portanto, aumentam o seu risco cardiovascular e que a gente precisa de estratégias, né, que diminuam esse risco cardiovascular mesmo em paciente com DM1. E aí, é claro que os análogos de GLP-1 são uma alternativa muito interessante, já que levam a diminuição de evento cardiovascular, a gente sabe, em paciente com DM2, em paciente com obesidade sem DM2, como a gente viu no estudo SELECT. São medicações que atuam do ponto de vista fisiopatológico, diminuindo a inflamação ali endotelial, o que é muito interessante para os pacientes com DM1. A gente sabe que é uma classe de medicação que também leva à diminuição de peso nos pacientes com DM1. Então, a gente não tem aprovação para isso, mas a gente já tem meta-análises de estudos observacionais que mostraram que vários estudos mostrando que o uso de diversas classes de análogos de GLP-1 conseguem nos pacientes com diabetes reduzir mais ou menos diabetes tipo 1, reduzir mais ou menos meio ponto de glicada, levam a redução de peso, sim, de 5 a 8 quilos. Geralmente essa redução é maior, obviamente com as doses maiores, né, de semaglutida de 1 mg, por exemplo. E interessante, consegue reduzir a dose diária total de insulina, o que é uma coisa muito importante para os pacientes com DM1, porque, como eu já comentei, quanto mais insulina eu estou dando exogenamente, mais resistência insulínica esse paciente vai ter. Então, nesse sentido, a gente ainda não tem estudo específico da população de DM1, mas já tem estudo para ser publicado. Dentre eles, a gente tem o STINO-1, que é um estudo que está em andamento, que vai avaliar o uso da semaglutida, bem como o uso da finerenona, em diversas situações clínicas dos pacientes com DM1, e vai avaliar o aparecimento dos 3-point MACE e também de insuficiência cardíaca. Então, é para a gente ficar ligado nessa publicação aí nos próximos anos desse estudo STINO-1, e também o SURPASS Type 1 Diabetes, que é o estudo que está em andamento com o uso da tirzepatida para esses pacientes com diabetes tipo 1 e que tem um endpoint primário de principalmente redução de peso de hemoglobina glicada. Então, a gente tem que ver os resultados desse estudo para poder juntar dados aí que favoreçam a aprovação dessa classe de medicação para os pacientes com DM1. Além desses benefícios potenciais dos análogos de GLP-1, a gente tem o próprio benefício que a gente viu, por exemplo, no estudo FLOW,
com diabetes tipo 2, mas que a gente não tem ainda dados em DM1 para justificar o uso dos pacientes com DM1 que tem doença renal do diabetes. E a gente também tem um estudo em andamento, que é o Type 1 Diabetes, que é com a semaglutida, que está recrutando pacientes com diabetes tipo 1 que tenham doença renal do diabetes ou albuminúria para o uso da semaglutida nesses pacientes. Então, você vê que é uma classe de droga que se tudo der certo, vai conseguir sua ampliação terapêutica também para reduzir desfecho cardiovascular na população de DM1. Passando, então, para alguns temas que eu vi na sessão de temas orais, aqui no Endo, no primeiro dia. Então, essa sessão de temas orais, geralmente, consegue pegar estudos que ainda não foram publicados muitas vezes, e aí os pesquisadores principais vão lá e apresentam seus resultados. Então, é uma sessão que a gente consegue ver muita informação ali saindo do forno ainda. Então, eu vi um estudo muito interessante da Mayo Clinic, que avaliou um estudo retrospectivo, que avaliou o uso da tirzepatida, do Mounjaro, para tratamento de obesidade em mulheres no período pós-menopausa. Então, eram mulheres que tinham, sim, obesidade, mas que estavam no período pós-menopausa. Um grupo utilizava a terapia hormonal da menopausa e outro grupo não utilizava a terapia hormonal da menopausa, e todas essas mulheres usaram tirzepatida para o tratamento da obesidade. Resultado: as mulheres que estavam em terapêutica conjunta, tirzepatida mais terapia hormonal da menopausa, tiveram 2 vezes mais chances de perder mais de 20% do peso total. Mostrando que a terapia estrogênica, né, que é a base da terapia hormonal da menopausa, é uma terapia adjuvante, né, junto com as medicações específicas para a obesidade, para que esse tratamento no período pós-menopausa tenha mais eficácia. E aí, conseguiu, de uma forma geral, ter 35% mais perda de peso nas mulheres que utilizavam terapia hormonal associada com Mounjaro, tirzepatida, versus aquelas que só usavam a tirzepatida. Mostrando aí, né, ratificando a necessidade do uso da terapia hormonal, mas que tem indicação, obviamente, mas que isso vai melhorar resultados do tratamento com obesidade. Outro estudo que eu também vi aqui na sessão de tema oral foi sobre a NAION, né? É uma possível complicação do uso dos análogos de GLP-1, que é a doença arterial óptica não arterítica, né? Oclusão, neuropatia óptica não arterítica, e que a gente não sabia desse efeito colateral, e as primeiras publicações que falaram sobre isso foi de 2024 para cá. A gente já tem alguns dados que mostram esse desenvolvimento dessa complicação com a semaglutida, e também alguns dados de vida real também com a tirzepatida. A gente sabe que esse risco é maior nos primeiros anos de uso, e o que é que esse trabalho chegou à conclusão? Foi uma coorte enorme, retrospectiva, utilizando um banco de dados primariamente americano, o TriNetX Network, que utilizou dados de mais de 700 mil pacientes americanos, metade mais ou menos utilizando drogas análogos de GLP-1 e metade mais ou menos não utilizando análogos de GLP-1, e viu que, assim, um aumento do risco relativo para a ocorrência de NAION com o uso dessas medicações, mas de uma forma absoluta é um risco muito pequeno, de 1 a cada 6.452 pacientes. Então, é um efeito colateral bem menor, e ele colocou lá de uma forma anedótica, bem menos frequente do que outros possíveis complicações que possam acontecer com esse paciente com diabetes, inclusive com outros tipos de neuropatia diabética, retinopatia diabética, acidente de carro pode acontecer com esse paciente com diabetes. E aí a Academia Americana de Oftalmologia não contraindica o uso dessa medicação em quem tem retinopatia diabética, mas obviamente se o paciente apresentar uma baixa de acuidade visual durante o uso da terapia, é recomendada essa suspensão. É uma causa que pode ser irreversível, mas na maioria das vezes é parcialmente reversível com a suspensão do uso, e que a gente não sabe qual que é a fisiopatologia. Acredita-se que seja uma neuropatia de disco óptico associado a outros fatores de risco que o paciente apresente. Então, é ainda uma área ainda de investigação essa associação dos análogos de GLP-1 com NAION.
Outra sessão de temoral interessante foi um estudo de vida real que avaliou o uso do verapamil, do bloqueador de canal de cálcio, para preservação de célula beta nos pacientes com diagnósticos de diabetes tipo 1 recente. Então, esse é um estudo de Stanford, aqui da Califórnia. Eles têm um estudo muito famoso chamado Clever Trial, que foi publicado no JAMA em 2023, em que avaliaram pessoas com diabetes de 7 a 17 anos e que tinham um diagnóstico recente de diabetes de menos de 30 dias. Esses pacientes, então, eram randomizados para o uso de verapamil ou placebo, e aqueles que usavam verapamil, eles tinham maiores chances de, depois de um ano de tratamento, ter preservação de célula beta medida pelos índices de peptídeo C, apesar de que os níveis de hemoglobina glicada não diferiram entre os grupos. Então, eles vêm utilizando o verapamil para pacientes elegíveis, aqueles que têm um diagnóstico muito recente com peptídeo C ainda dosável, nessa tentativa de preservar um pouco a célula beta, e, obviamente, vem acompanhando aí as doses de verapamil, que podem variar de 60 a 320 miligramas. Mesmo nesse estudo de vida real, as complicações foram muito raras. A única complicação grave que teve foi um paciente que inadvertidamente utilizou doses de verapamil. Ele esqueceu as doses dos dias anteriores e tomou tudo num dia só e desenvolveu um bloqueio atrioventricular. Então é por isso que eles recomendam fortemente que você não junte doses se tiver esquecido o que nos dias anteriores. Por fim, uma sessão que vocês pediram muito para que a gente visse foi a interrelação entre o uso de análogos de GLP-1 e o tratamento de adição. Então, a gente sabe que, assim, o tratamento de adição de álcool e drogas como nicotina é um grande desafio, com poucas possibilidades terapêuticas, e aí os usos de análogos de GLP-1 vem surgindo aí com uma possibilidade de uso para esse fim. Muito baseado em relatos de casos anedóticos que tinham sido feitos quando os pacientes estavam utilizando para tratamento de obesidade. Baseado nisso, então, o pesquisador Hendershot, que é da Universidade da Califórnia, ele vem pesquisando isso de 3 anos para cá, em estudos fase 2 ainda, randomizados, controlados, do uso de alguns análogos de GLP-1 nesse tratamento específico da adição. Então, foi mostrado dados que foram publicados agora em 2025 no JAMA Psychiatry, de um estudo fase 2, que avaliou o uso da semaglutida subcutânea nas doses progressivas, de 0,25, 0,5 até 1 miligrama, versus placebo. Um estudo de curta duração e com poucos pacientes, porque é um estudo fase 2, mas nessa intenção de avaliar se isso foi eficaz em reduzir o uso de álcool e também de nicotina. O que foi visto? Que esses pacientes que fizeram uso da semaglutida ao longo de 10 semanas, então é um estudo muito curto, mas esses pacientes diminuíram o craving, que é aquela sensação de fissura pelo álcool durante o uso da semaglutida, diminuíram o uso da quantidade de drinks que utilizavam no dia, e eles faziam também pesquisas laboratoriais vendo o consumo de grama de álcool dentro do laboratório. E eles viram que esses pacientes que estavam em semaglutida, lembrando que tinham um grupo placebo, era um estudo controlado, randomizado, os pacientes que estavam com semaglutida também passaram a consumir menos gramas de álcool por dia. E, de quebra, também tiveram a diminuição de consumo de cigarro. Então, essa é uma outra vertente possível, ainda longe de sua aprovação, mas que a gente já tem vários estudos de fase 2 em análise, com várias moléculas, análogos de GLP-1, tanto para o controle da adição por álcool, quanto de nicotina. É claro que esses estudos ainda são curtos, ainda envolvem pacientes que têm obesidade, então a gente não sabe se isso vai funcionar para os pacientes que não têm obesidade, a gente não sabe quais são as doses ideais para isso, porque é claro, são estudos de fase 2, mas abrem essa possibilidade terapêutica no futuro para mais uma indicação do uso dos análogos de GLP-1. Então, eu espero vocês amanhã para a gente ver o resumo do congresso do segundo dia do Endo. Até lá!